Irmãos, antes de iniciar a mensagem propriamente dita, eu gostaria de pontuar uma questão. Eu não sei se todos sabem, mas uma grande maioria das pessoas da igreja sabe, ou pelo menos as que estão envolvidas no louvor, estão envolvidas nos hinos e coisas semelhantes, sabem. Eu, pastor Otoniel, tenho o costume, o hábito de pregar em séries, mensagens em séries. E a série que eu estou trabalhando já há um tempo, essa lista, essa relação, tanto de temas quanto de texto bíblico, já tem pelo menos uns 2 meses que estão na mão dos nossos irmãos, principalmente da banda, para que eles possam preparar os cânticos, preparar as músicas conforme cada temática do culto. Então todo culto é trabalhado dentro dessa temática que é trabalhado na mensagem que nós vamos há pouco iniciar. E eu estou ressaltando isso até por causa do texto que nós vamos trabalhar nessa noite. E isso acaba trabalhando comigo como pastor, a importância de não fugir em determinados textos em momentos circunstanciais, seja positivo ou negativo, seja de fácil ou seja difícil. Porque a gente tende a fazer as coisas mais fáceis, né? E deixar as mais difíceis para outro momento. O texto que nós vamos trabalhar nessa noite é quando Jesus fala que Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Está lá em João capítulo 11, versículo 25 e 26. João 11, versículo 25 e 26, e a temática, Jesus e a vida. Não é Jesus é a vida, que poderia ser também, mas é Jesus e a vida. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Vamos orar. Ó Pai, nós somos falhos, fracos, e precisamos do Senhor, precisamos do Teu entendimento sobre a vida, sobre a ressurreição, sobre a vida eterna, sobre aqueles que morrem no Senhor, descansam no Senhor. Pai querido, que nessa noite, essa palavra, que nessa semana já mexeu comigo, meu coração, também possa trabalhar nos corações dos irmãos à nossa volta, os irmãos que estão ouvindo essa mensagem, seja aqui presencial, ou seja gravada, ou ao vivo nesse momento em suas casas, onde eles estiverem. Que o Senhor venha falar, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Estamos trabalhando essa temática do eu sou de Jesus. Nós já vimos, já ouvimos e vimos. Se você não ouviu e não viu, está gravado no nosso canal do YouTube, depois acesse lá e procure. Jesus falar que Ele é a água viva, eu sou a água viva. Jesus falar que Ele é o pão da vida. Jesus falar que Ele é a porta. Jesus falar que Ele é a luz. E hoje vamos trabalhar o 5º tema de 7 temas do eu sou de Jesus, como agora o 5º tema, Jesus e a vida. Jesus é a vida, a ressurreição e a vida. O contexto desse texto que nós lemos é muito importante para nós entendermos o que está ocorrendo, no geral aqui que está sendo posto. Eu quero chamar a tua atenção no início do capítulo 11 de João, nos versículos 1 e 2. Fala assim: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria
e de sua irmã Marta. Versículo 2, esta Maria, cujo Lázaro, essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com os seus cabelos. Então, primeiro aspecto para nós entendermos o contexto. Estava lá Lázaro, estava doente, enfermo, e a palavra enfermo colocada aqui não é apenas um resfriado. A palavra enfermo mencionada nesse texto é enfermo para a morte. Ele estava muito doente, estava acamado, estava muito enfermo. Seria essa colocação aqui. E Lázaro aqui tinha um relacionamento com Jesus. E a irmã de Lázaro também, porque é aquela mesma mulher que colocou o bálsamo nos pés do Senhor Jesus Cristo, lavou com o bálsamo, os pés de Jesus Cristo com o bálsamo, com as suas lágrimas e secou com os seus cabelos. Essa mesma mulher que se prostra aos pés do Senhor Jesus Cristo é a irmã de Lázaro. Olha só, então havia um relacionamento, eles já conheciam Jesus e Jesus já conheciam a eles. Versículo 3 e 4. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Agora, essas irmãs mandam chamar Jesus. A ideia posta aqui não é aquela ideia assim, olha, venha despedir-se de Lázaro, porque ele está doente. Ele está para morrer. Então, se você, Jesus, quer ver Lázaro em vida, venha correndo depressa, porque Lázaro está muito doente, ele está quase à morte. Não é essa a ideia que está aqui. A ideia que está aqui é um pedido de socorro, é um pedido de: Senhor, olha, Lázaro está a ponto de morrer, vem aqui, porque se o Senhor vir aqui, pode ocorrer um milagre, e esse milagre pode agora vir sobre a vida de Lázaro, e Lázaro não morrer. A ideia posta é essa. O cuidado que está sendo colocado é o cuidado da vida. Mas é interessante que os planos de Lázaro, ou os planos de Maria, das irmãs de Lázaro, e os planos de Jesus eram opostos, diferentes. E vai ficar muito claro isso no texto. E eu quero continuar um pouquinho mais aqui a ideia, colocando para nós. Versículos 5 e 6. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Agora, é interessante o que está sendo colocado. Por quê? Porque o texto faz questão de dizer que Jesus amava Marta, que Jesus amava a sua irmã Maria, e que Jesus amava quem? Também a Lázaro, a quem já foi dito que ele amava antes, no texto que nós já lemos agora, a quem ele amava. Olha, é interessante, o texto deixa muito claro, para nós não termos dúvida que Jesus tinha algum rancor com essas pessoas. O texto deixa muito claro para dizer que, para nós, que Jesus tinha um amor especial para com esses, e que tudo o que estava sendo realizado não é porque Jesus não amava esses, mas mesmo Jesus amando esses, demorou 2 dias para sair da onde estava para ir a ter com Lázaro e com a sua família. Jesus demorou 2 dias para ir ter com eles. Por que será? Eu fico perguntando. E talvez você possa também se perguntar, por que Jesus demorou tanto tempo? Por que Jesus se demorou para sair, para ter com ele? Por que Jesus não foi logo? Por que Jesus não disse, olha,
tudo se arrume aí, tudo vai se acontecer com um milagre, mas Jesus ainda demora para sair, para ir ter com eles. E quando Jesus chegou aonde Lázaro estava, ele já estava no túmulo por 4 dias. Ou seja, ele demorou para sair 2 dias, e ele, no seu trânsito, demorou mais 2 dias. Os estudiosos mencionam aqui que quando Jesus recebe a notícia que Lázaro estava enfermo, Lázaro não tinha morrido ainda, e que se ele saísse imediatamente para rumo aonde Lázaro estava, ele poderia ter chegado ainda com Lázaro em vida. Mas esse não era o plano inicial do Senhor Jesus Cristo. Jesus tinha um plano, e o plano está sendo posto para nós hoje também. A todo momento, dor e sofrimento na vida. Todo momento existe dor e sofrimento. Há um diálogo aqui muito claro entre Jesus e Marta, mostrando quando ele chega lá, esse momento de dor e sofrimento. O momento da morte é sim um momento de dor, de tristezas e angústia. A morte entra a porta adentro, rasgando o nosso coração, quebrando a nossa casa, quebrando o nosso relacionamento. E morte quer dizer separação, é a separação de quem nós amamos, a separação do corpo e da alma, a separação de um pai para com um filho para com o pai, de um marido para com a esposa, da esposa para com o marido, de irmãos que nós amamos na igreja, em relacionamento, de amizade, de afeto. Há um quebrar, é um romper. E morte é isso. E quando Jesus chega naquele ambiente, naquele lugar, havia todo um lugar de sofrimento, de dor, tristezas, lágrimas e angústia. E aqui um diálogo entre Jesus e Marta, nos versículos 21 e 26, eu quero chamar a atenção de vocês nesse texto. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. O princípio do ressurgir está sendo posto por Jesus nesse momento, da ressurreição. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. E o conceito de Marta já estava estabelecido de que um dia a ressurreição iria ter, e esse irmão dela iria ressuscitar. E os versículos 25 e 26, que nós já lemos no começo, eu quero ler novamente. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? O nosso intuito, nessa noite, nesse tempo, nesse momento, não é trabalhar a ressurreição física de Lázaro, que seria algo muito bonito também, um grande milagre ocorrido aqui, um lindo sinal do poder de Deus, do poder de Jesus Cristo, vencendo a morte física. Mas aqui, o que nós gostaríamos de trabalhar nessa noite é sobre essa temática que Jesus e a vida. Jesus ser a ressurreição e a vida. Em primeiro lugar, quem está com Jesus tem a vida. A vida. Quem está com Jesus tem a vida. Jesus é a ressurreição e a vida, ou seja, Jesus é a vida. Tanto a ressurreição quanto a vida estão totalmente ligadas a Jesus. Não há vida sem Jesus. Jesus, ele é a ressurreição e a vida, está muito claro no texto. Romanos capítulo 6, versículo 8 e 9, fala assim, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos,
já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. Olha que interessante, o aspecto da vida está posto, porque quem tem Jesus não morre, mas não morre como pastor, não morre espiritualmente. Não morre espiritualmente, a vida eterna está posta para aqueles que estão com o Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. A Bíblia também vai dizer algumas vezes sobre esses que dormem, esses que descansam no Senhor. E aqui ele vai dizer que Jesus é o primogênito, o primeiro, aquele que veio primeiro para renovar, para dar descanso para aqueles que estão sofrendo as lamúrias desse tempo e da vida terrena, mas agora podem descansar no Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 18, ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Tudo aconteceu primariamente com ele, com Jesus. Para quê? Para nos mostrar como caminhar, o que vai ser, o que vai acontecer. Meus irmãos, Jesus trabalha uma ordem muito clara no texto que nós lemos nos versículos 25 e 26. Ele vai dizer, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está trabalhando de forma muito clara, Jesus trabalha uma ordem aqui. Primeiro acontece essa ressurreição. Segunda coisa que acontece é a vida. Muitos acham que aqui é o oposto, a vida após a ressurreição. Né? Mas não, a ideia é outra, porque a palavra de Deus fala que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. O processo da ressurreição abre o início da vida daqueles que estão com o Senhor Jesus Cristo. Primeiro entra a ressurreição, porque nós estávamos mortos. De Efésios capítulo 2, versículo 5, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 5. A ideia posta é que o Senhor Jesus Cristo trabalha em nossas vidas e em nossos corações. O processo da ressurreição acontece porque nós estávamos mortos, o pecado nos levou à morte, à separação do Senhor Deus. Agora vem Jesus Cristo para causar primeiramente a ressurreição espiritual, para nos dar vida. Esses que estavam mortos sem Jesus, agora ressuscitam para Jesus e podem viver e ter uma vida clara com Ele, para amar, cuidar e ser cuidado por Ele. O aspecto da vida acontece com a ressurreição. E posterior, ele fala agora dessa vida. Primeiro, ressuscitamos com Cristo, temos vida com Cristo, deixamos a morte do pecado original, do pecado de Adão, para quê? Para que venha a vida do Senhor sobre a nossa morte. E João capítulo 1, versículo 3 e 4, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Agora, essa vida veio subsequente a essa ressurreição do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. A vida completa está em Jesus. A bênção de Deus está em Jesus. Jesus é a causa, é a origem e a fonte da ressurreição de cada um que está com Ele e para a glória dEle mesmo. Porque Jesus vive, nós também viveremos. Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, também nós somos ressuscitados dentre os mortos.
Para quê? Para que tenhamos vida e a vida com o Senhor. Sem Jesus, somos enfadados a viver uma morte espiritual. Mas com Jesus, a vida eterna. Jesus e a vida é a nossa temática. E em segundo lugar, para quem é a ressurreição e a vida? Para quem é a ressurreição e a vida? O versículo 25 e 26, mais uma vez quero ler. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? A necessidade clara de crer está posta aqui. Crer nisso. E ele trabalha várias vezes nesse mesmo texto. A parte B do versículo 25, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A parte inicial do versículo 26 também, vive e crê em mim. Todo que vive e crê em mim tem essa vida, a vida eterna. A necessidade de crer está clara. Com Jesus, a ressurreição e a vida são garantidas. Nós podemos e temos a vida. Mas para quem é essa vida? Não é para todos. Não é para todos. É para aqueles que crê no Senhor Jesus Cristo. Não é pelos nossos méritos, não é pelo nosso esforço, não é por nós termos ou sermos ou obtermos, mas simplesmente por crer em Cristo Jesus como o Senhor e nosso Salvador. Mas quem pode crer? Aquele que Deus tocar nos corações, sim, esses podem crer. Aqueles que Deus não toca no coração, esses não crerão. A necessidade de crer está posta aqui. É necessário ter esse entendimento da fé e do crer. Nesse diálogo que Jesus está com Maria, Jesus está chamando a atenção de Marta, para que não basta ser apenas amigo de Jesus, não basta apenas ter um relacionamento, ou ter tido uma atitude de lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e com um perfume caríssimo, mas é necessário crer. É importante ressaltar que a verdade posta está no crer para obter a vida e essa ressurreição. Não está ligado aqui apenas a Lázaro, apenas a esse momento circunstancial nas Escrituras, nesse episódio, nessa história verdadeira que aconteceu no passado. Mas também está ligado a todos aqueles que possam crer no Senhor Jesus Cristo para obter essa vida eterna que está para mim e para você. Aquele que crê são chamados de crente, e eu quero aqui chamar esses de crente. E aqui há uma questão muito importante nesses dois versículos 25 e 26, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. O crente, ainda que morra fisicamente, a ideia está posta é isso, o crente que morre fisicamente, viverá espiritualmente. Há uma vida espiritual eternal. O crente que vive nessa terra, nunca morrerá espiritualmente. As duas ideias estão sendo colocadas aqui. Aquele que é crente e que morre fisicamente, esse vive espiritualmente, vive com o Senhor. O crente que tem a sua vida espiritual viva, e por isso que é crente, esse pode morrer nessa terra, mas não morrerá eternamente. Não irá para a condenação, não sofrerá o peso do inferno, mas esses descansam nos braços do Senhor. Esses recebem o alívio do Senhor, esses recebem o aconchego do Senhor, porque descansaram no Senhor e agora vivem eternamente, têm vida eterna e podem desfrutar das delícias dos céus. Em João capítulo 3, versículo 15 a 17, está aqui um texto muito conhecido que é o versículo 16, mas eu quero ler o 15,
16 e 17, fala assim: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna, e porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E percebe que ele fala dessa vida eterna novamente, como falou no versículo 15, fala no final do versículo 16, e ele continua: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que esse mundo, o mundo mal caído, as pessoas, e aqui a ideia é pessoas, fossem salvas por ele. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Em João 6,47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E percebe que aqui a preposição é tem, e não terá a vida eterna, mas é tem a vida eterna. Eu quero concluir nossa mensagem dessa noite, trazendo alguns conceitos importantes para nós. Esse grande e poderoso milagre foi para glorificar o nome do nosso Deus. Tão somente para glorificar o nome do nosso bom Deus. Não somente na vida de Lázaro ou através da vida de Lázaro, mas com as verdades postas para o nosso ensino também, para a nossa aprendizagem hoje, para o nosso conhecimento hoje. Temos ouvido muitos milagres de pessoas sendo tiradas da morte nesse tempo. Muitas pessoas estão recebendo milagres de sair da morte, milagres de passar pelo Covid e não sofrer o dano da morte. Contudo, também temos ouvido e temos visto muitas pessoas perdendo a vida também por causa do Covid e outras doenças nesse tempo. O site do Google News fala que já teve no mundo 122.964.412 casos de Covid. Os recuperados, 69.647.959 pessoas recuperadas. Mas houve o óbito de 2.711.747 pessoas no mundo todo. Algumas verdades postas aqui. Não morrem apenas pessoas no Brasil, mas morrem pessoas no Brasil. Mas está morrendo pessoas no mundo inteiro. Esse dado é de hoje, dia 21/3. Cada pessoa dessa que morreu, independente do tempo, da circunstância, do motivo, se ela morreu com Cristo, ela já se encontra nos braços eternos do Senhor Jesus Cristo. Cada pessoa dessa que perdeu a vida nesse tempo, se ela descansou com o Senhor, a sua certeza está garantida no céu. Jesus é a ressurreição e a vida. A vida de um crente é a derrota da morte. Eu vou falar essa frase novamente. A vida de um crente é a derrota da morte. Mas a morte de um crente é a vida com o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, no céu. A morte de um crente é a vida com o Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo, no céu. No versículo 26, no final desse versículo 26, Jesus faz uma pergunta para aquela mulher. Você crê nisso? Você crê nessa verdade de fé, verdade que muda o nosso coração? Verdade que traz certeza da salvação, não apenas um consolo para aqueles que perderam um ente querido, mas é a certeza de que aquele que dormiu, aquele que descansou, aquele que morreu está com o Senhor Jesus Cristo e não passou da vida terrena para a morte espiritual, mas passou dessa vida terrena para a vida espiritual com o Senhor Jesus Cristo. A vida eterna é essa certeza.
É essa convicção de que nós não vamos morrer eternamente, mas que nós temos vida e a vida em abundância com o Senhor Jesus Cristo. Faço essa pergunta para você também. Você crê nisso? Você crê na vida eterna? Você crê na ressurreição? Você crê que o Senhor Jesus Cristo um dia irá voltar para buscar a sua igreja? E que aqueles que dormem, aqueles que já morreram, irão ressuscitar primeiro? Essa verdade posta nas Escrituras para a minha vida e para você. Você não pode passar de hoje, você não pode passar desse tempo, desse momento, sem essa certeza da tua salvação. A certeza de que o Senhor Jesus Cristo é a sua vida, é a sua ressurreição. Por isso, olhe para Cristo. Olhe para esse Deus maravilhoso e santo que Ele é. Se você não tem essa certeza, busca essa certeza. Se você também tem sofrido com a perca de alguém querido, lembre-se que esses que descansaram no Senhor estão nos braços do Senhor e gozam da vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo.